Eu não sei se você já se deparou com esta realidade. Determinada pessoa te fala uma verdade, mas ela não vive a verdade que ela fala. E eu sei que isso te chateia muito. Ou seja, a pessoa fala uma coisa e é verdadeira, mas não vive aquilo que fala. É sobre isso que eu quero meditar com você. Gostaria que você ficasse até o final deste vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 21, versículo de 28 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai, dirigindo-se ao outro filho, e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Um comentário sobre a obra incompleta sobre Mateus diz assim: O ensinamento do Senhor pode ser parafraseado da seguinte forma: Mesmo que João não tivesse vindo a vós no caminho da justiça, mas apenas pregado um batismo de arrependimento, deveríeis ter crido nele como sacerdotes e homens sábios que julgam imparcialmente e de acordo com os fatos. Pois que relevância tem o modo de vida do pregador para o aluno? Se ele vive mal, apenas ele é condenado, mas se ensina a verdade, o benefício recai sobre todo aquele que o ouve. Gente, olha que ensinamento bonito e importante para nós. João Batista vos ensinou o caminho da justiça. E João Batista era justo. Então, um casamento perfeito. Ele ensina a justiça, ele ensina a verdade e ele é justo. Agora, pode acontecer na nossa vida, pode acontecer na sua vida, que alguém ensine a verdade, que alguém ensine o caminho da justiça, mas ele mesmo não pratica aquilo que ele ensina. Então, eu vou repetir de novo o pensamento aqui. Que relevância tem o modo de vida do pregador? A verdade é, o que nos importa? A vida de quem fala. Porque cuidado, às vezes a gente fica muito apegado à vida de quem falou. Mas para nós não é o mais importante a vida de quem falou. Então, que relevância tem o modo de vida do pregador para o aluno? Se ele vive mal, então, e se o pregador vive mal? Ora, se ele vive mal, apenas ele é condenado. Não é porque eu estou ouvindo a verdade que ele está dizendo. Então veja, estou falando de alguém que vive mal e que ensina a verdade. Então, se ele me ensina a verdade, quem vai sofrer as consequências da sua vida indigna é o pregador, é aquele que fala. Então veja, se ele vive mal, apenas ele é condenado. Mas se ensina a verdade, o benefício recai sobre todo aquele que ouve. Então olha que bonito, mesmo aquela pessoa que vive mal, quando ela ensina a verdade, ela edifica você da mesma forma. Olha o poder da verdade. Ainda assim, João veio a vós em um caminho de justiça, tão claramente manifesto que sua conduta exemplar e vida angelical
perfuraram até mesmo os corações de publicanos e prostitutas e os converteram com temor e tremor à fé. E aí, o que está dizendo o texto aqui é o seguinte: João Batista não era alguém mau que ensinava coisas boas, não, ele era alguém que ensinava coisas boas e ele vivia tudo que ele falava, e por isso que chegou a converter até prostitutas, até publicanos. Contudo, isso não tocou o vosso coração de modo algum. Então, por isso que a palavra fala, as prostitutas vos precedem, porque as prostitutas se converteram, os publicanos se converteram, e vocês não se convertem de modo algum. Podeis ver então que publicanos e prostitutas, justamente ditos, entrar antes de vós no reino. Então, prostitutas que se converteram, publicanos que se converteram, entrarão antes de vós no reino. Porque vocês falam, mas não vivem. Essa palavra é importante para nós. É importante acolher a palavra e viver a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, ele viverá e não morrerá. É o caso das prostitutas que se convertem. Então, se converter, viverá e não morrerá. Mateus capítulo 9, versículo 13. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Amado irmão e amada irmã, que eu e você possamos nos abrir sempre à verdade de Deus na nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.